Meus queridos irmãos, um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer poder servi-los com a palavra de Deus hoje pela manhã. Aqueles que nos acompanham pela internet, da mesma forma, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus, por meio da sua graça e misericórdia, possa continuar falando aos nossos corações, agora através da exposição pública da sua palavra. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical, do ponto onde nós paramos no domingo anterior. Como vocês sabem, nós estamos em nosso estudo sistemático do tratado aos Hebreus, de modo que hoje pela manhã nós vamos dar início ao capítulo 4. Portanto, por favor, no nome de Jesus, abra sua Bíblia comigo no tratado aos Hebreus, capítulo 4. Nós vamos iniciar a nossa leitura a partir do verso 1. Hebreus capítulo 4, verso 1. E o tema para a nossa breve reflexão de hoje pela manhã será o descanso eterno dos santos, a felicidade eterna dos eleitos de Deus na glória. Amém? Nós vamos pensar sobre esse descanso, vamos pensar sobre o triunfo do Senhor Jesus e aquilo que Ele garantiu a todos nós que somos eleitos quando sangrou por nós na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 1, nos diz a palavra: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, ele diz: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Meus queridos irmãos, vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Meu Deus, nós amamos o Senhor com toda a força do nosso coração e rogamos o teu favor, Pai, para que em graça e misericórdia o Senhor possa continuar nos ensinando acerca de todas as verdades poderosas que nós encontramos nesse tratado. Que o Senhor nos possa ser propício, Senhor, e falar conosco de uma maneira simples e objetiva, para que todos nós possamos guardar um bom depósito de tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor vier a nos ensinar. Meu Pai, é assim que nós oramos e confiando no mérito do Teu Filho nós te agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos, aqui no capítulo 4, o autor aos Hebreus segue com sua aplicação, a qual teve início lá no capítulo 3. Vocês lembram que no capítulo 2 ele levanta o seu principal argumento para essa primeira parte de Hebreus. Ele diz que se aquilo que nos for ensinado no Antigo Testamento, através do ministério dos anjos, foi cobrado quando negligenciado, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual nos é apresentada agora pelo próprio Filho de Deus? O passo seguinte foi apresentar o Senhor Jesus como superior a Moisés. Aqui nós temos o Senhor Jesus acima de dois dos maiores estandartes no que diz respeito à religiosidade judaica do período do Antigo Testamento. Jesus superior aos anjos, Jesus superior a Moisés. Assim como fora cobrada a negligência daquilo que foi entregue por meio do ministério dos anjos, da mesma forma fora cobrado a negligência daquilo que for entregue através do ministério de Moisés. Esse é o grande argumento do capítulo 3. Agora no capítulo 4 ele segue seguindo a mesma aplicação. Se as pessoas quando desobedeceram a Moisés foram cobradas,
muito mais cobradas serão aquelas que desobedecerem ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, obviamente, é superior a Moisés. Portanto, tendo ele explicado a superioridade de Cristo em relação a Moisés, bem como o que pode acontecer caso um e outro sejam desobedecidos, há um fator que tem a ver com a desobediência relacionada a Moisés, assim como há um fator relacionado à desobediência ao Senhor Jesus. Agora, o autor desse tratado segue explicando sobre a triste situação daqueles que foram direcionados a princípio por Moisés, a seguir por Josué. No capítulo 4, Jesus vai aparecer como superior a Josué. E aqui, quem escreveu esse documento, ele tem a ambição de nos ensinar o que aconteceu com aqueles que desobedeceram esses homens. Eles foram retirados do Egito através da mão poderosa do Senhor, eles foram liderados no deserto, até que finalmente chegaram à fronteira da terra prometida. Deus constituiu espias para visitarem aquele lugar, eles viajaram por toda a extensão daquela terra, e quando eles finalmente retornaram, 2 deles, aqueles que de fato depositaram confiança, aqueles que foram levantados por Deus para implementar na terra os valores do seu reino, afirmaram para aquelas pessoas: a terra é nossa, a vitória nos está garantida. Do ponto de vista humano, no que diz respeito às filosofias humanas, às ciências modernas, o poder do nosso braço, a força do nosso intelecto, de fato nós não conseguiremos. Porque se comparados aos inimigos que nos aguardam, de fato nós somos como que gafanhotos. Mas aquele que nos fez a promessa é fiel. Nos levantemos, triunfaremos, a terra será nossa, o nome do Senhor será glorificado. E aquelas pessoas precisaram ponderar se deveriam acreditar na palavra desses homens, estes levantados por Deus, ou na palavra daqueles que disseram: não, na verdade nós não conseguiremos, nós não triunfaremos, não há força suficiente nele para cumprir com a sua palavra, ele não conseguirá vencer os inimigos que nos aguardam, não há força suficiente, não, nós sucumbiremos, nós ficaremos pelo caminho. Esses foram afetados pela incredulidade, e por terem sido afetados pela incredulidade, infelizmente ficaram pelo caminho, e os seus corpos caíram do deserto. Portanto, com isso em mente, o autor inicia o capítulo 4. O desejo dele é que nós façamos uma reflexão profunda agora. Nós, à semelhança dessas pessoas que outrora caminharam naquele deserto de areias escaldantes, também somos peregrinos. E nós estamos em peregrinação em direção à nossa amada Jerusalém Celestial. O nosso general, aquele que marcha à cabeça da nossa coluna, ele já espiou a terra. E ele já retornou dizendo que a vitória é nossa, que o caminho nos está aberto, que ele nos colocará lá. Jesus é o nosso grande Josué, Jesus é a nossa salvação, é o general que marcha à nossa frente, que vence os nossos inimigos e que nos coloca na terra prometida. E ele está dizendo: confie na minha palavra, triunfaremos, venceremos, nós entraremos no descanso. Contudo, infelizmente, mesmo com palavras tão apropriadas, há pessoas que andam desanimadas, desmotivadas, que correm o sério risco de infelizmente ficar pelo caminho. O autor desse documento, ele nos leva a essa reflexão. Ele diz: vocês são peregrinos da mesma forma. Assim como essas pessoas, vocês estão prestes a entrar na terra prometida, mas há incredulidade no coração de alguns. Então ele nos traz uma palavra de encorajamento. Esse é o cerne de Hebreus. Vocês lembram? Ele levanta uma tese argumentativa e com base nela ele nos encoraja. As pessoas que receberam esse documento estavam desencorajadas, desmotivadas, elas estavam pensando em desistir. Esse documento, esse tônico, esse documento, esse lenitivo, esse bálsamo para a alma que reorganiza as nossas ideias, que restabelece as nossas forças e nos garante condições suficientes para continuarmos. Então ele diz, com base no verso inicial, Hebreus capítulo 4, verso 1, ele diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de Deus de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. O primeiro ponto que deve nos chamar a atenção aqui é essa expressão, temamos. Temamos.
A palavra que o autor desse documento usou, na língua em que esse documento foi escrito, a palavra phobel é a raiz etimológica da palavra fobia em língua portuguesa, que seria uma espécie de medo que nos ataca, um terror que de fato nos aterroriza, é aquilo que nos enche de pavor. Portanto, quem escreveu esse documento está dizendo o seguinte: eu quero que vocês façam uma análise daquilo que aconteceu com os incrédulos, que não acreditaram em Josué, que não acreditaram em Calebe. Eu quero que vocês gastem segundos preciosos das vidas de vocês, imaginando por cerca de 40 anos aquelas pessoas andando em volta, sem destino, naquele deserto de areias escaldantes, vendo toda aquela geração perecer e ser sepultada ali. Milhares e milhares de pessoas que saíram do Egito, mas que não entraram na terra prometida por falta de fé, pereceram por causa da incredulidade. Olhem para eles nesse momento e temam, para que a mesma coisa não aconteça com vocês. Temamos, portanto, que nos seja deixada a promessa de entrar no descanso. Meus irmãos, o bem mais precioso que nós temos é a nossa alma eterna. É dela que nós precisamos cuidar. Nós observamos à luz das Escrituras aquilo que aconteceu com todos aqueles israelitas que saíram do Egito através de braço poderoso. E nós precisamos fazer essa análise. Nós não podemos viver de uma maneira tão desencorajada, tão desmotivada, a ponto de não desejarmos a nossa Jerusalém celestial suficientemente. O pior mal que pode acontecer a qualquer ser humano é o fato dele não desejar a glória suficientemente. Nós precisamos voltar para casa, irmãos. O nosso lugar não é aqui. Não há esperança para aqueles que ficarem pelo caminho. O nosso general já nos tirou do Egito, nós já somos peregrinos. Nós não temos mais lugar para onde retornar e não podemos mais ficar aqui. Só há uma única opção para o nosso exército: nós precisamos marchar. Nós precisamos continuar, irmãos. Nós precisamos temer a mínima hipótese de não entrarmos no descanso que nos foi prometido. E isso apenas acontecerá se não houver perseverança suficiente em nós, porque aquele que nos fez a promessa é fiel. Se Ele disse que nos colocará, inevitavelmente Ele vai nos pôr ali. Nós precisamos nos importar mais com essa verdade e aspirar chegar nesse lugar, porque por mais que nos dias atuais muitas pessoas não se importem com isso, façam pouco caso dessa peregrinação, o fato é que muito em breve a frustração por não entrar nesse descanso provocará choro e ranger de dentes. Por isso nós precisamos ouvir com ouvidos solenes a palavra que diz: tenham cuidado, vocês são peregrinos, vocês são forasteiros. Quando o grande dia de atravessarmos o nosso Jordão chegar, nós precisamos estar preparados para tomar posse da nossa herança para a maior glória de Deus. Contudo, se infelizmente isso não vier a acontecer, nós temos que ter cuidado para não parecer que algum de nós tenha falhado. A expressão aqui, às vezes é difícil de ser compreendida. Ele está dizendo o seguinte: temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. A expressão para falhar é uma expressão muito interessante, vem do termo grego esterel, que significa não encontrar mais forças em você mesmo, falhar em fazer parte do grupo e por causa disso ser deixado para trás na corrida. Esterel aponta para aquele que falhou em alcançar o objetivo que lhe havia sido proposto, é aquele que infelizmente não conseguiu chegar ao fim. Uma metáfora apropriada seria a metáfora do atleta, daquele que se encontra em uma corrida. Todo aquele que já correu sabe, não é suficiente meramente começar bem. Quem começa bem não garante absolutamente nada.
Você precisa começar bem, é sua obrigação, mas sobretudo você precisa terminar bem. Quem fica pelo caminho não ganha nada. É falácia, no final da corrida vai aparecer inúmeros corredores dizendo: eu comecei muito bem, lá pela metade da corrida eu encabeçava, eu liderava a minha categoria, mas eu calculei mal e fiquei pelo caminho. Não justifica, irmãos. Há muitas pessoas que começaram muito bem, há muitas pessoas que marcharam em determinado momento da sua jornada na cabeça da coluna, quase ao lado de Emanuel, mas se deixaram sucumbir e ficaram pelo caminho. Essas pessoas, infelizmente, não chegaram ao final. E aqui nós chegamos em uma reflexão teológica que é muito importante, porque a soberania de Deus não interfere na responsabilidade humana. Deus é soberano quanto à salvação. Aqueles que receberam uma fé genuína, salvífica, esses ficarão pelo caminho, esses chegarão ao final, melhor dizendo. Mas aqueles que não receberam essa fé genuína, aqueles que não receberam soberanamente essa fé salvífica de fato, estes ficarão pelo caminho. Eles podem até começar muito bem, eles podem desenvolver inúmeros projetos, passar muitos e muitos anos em comunidades de fé semelhantes a essa, mas infelizmente eles vão cansar, e vão se desmotivar, e vão ficar pelo caminho, assim como os israelitas. Significa dizer que Deus falhou? Significa dizer que não houve poder suficiente em nosso Pai para nos colocar no descanso eterno? Não. Por isso, irmãos, a reflexão é tão importante, para não suceder que ele haja falhado. A perseverança é um elemento essencial na vida cristã. Nós, de fato, em nossa amada igreja local, adotamos e abraçamos essa doutrina. Aquele que fez a promessa é fiel. Aquele que começou a boa obra em nós haverá de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Tema, se porventura não houver no seu coração desejo suficiente para chegar no final. Converse com Deus, derrame-se perante Ele e implore com toda a força do seu coração para que Deus lhe dê fé suficiente. Porque não valerá a pena caminhar apenas uma parte do caminho com Ele. Aqueles que chegarem ao final, esses de fato receberam uma fé genuína. Aqueles que porventura ficarem pelo caminho e abandonarem essa marcha, infelizmente não receberam graça suficiente. Pense no filho pródigo. O filho pródigo, ele começou a sua jornada muito bem. Havia recurso. Mas Lucas nos diz no versículo 14 do evangelho que leva seu nome, capítulo 15, que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e aquele jovem começou a passar necessidade. Essa locução grega, passar necessidade, tem raiz na palavra que nós estamos estudando aqui. A palavra esterel, a palavra falhar em fazer parte, a palavra não reunir em si forças suficientes para concluir a jornada, a palavra que aponta para aqueles que ficaram pelo caminho. O filho pródigo, irmãos, começou a falhar em fazer parte do grupo que outrora lhe pertencia, e ficou pelo caminho. Portanto, o ponto principal da nossa reflexão não é necessariamente falta de esforço, porque salvação não tem a ver com esforço humano. O ponto alto da nossa reflexão é falta de fé, é falta de desejo, é falta de ambição. Como anda a sua vida? Como anda o seu relacionamento com Deus? Eu não sei, não vai lá, essas coisas. Meu irmão, você não tem ideia do que é salvação. Você não sabe o perigo que a sua alma eterna está correndo. Porque se você soubesse o que de fato aguarda você no final, você bateria no peito e diria: ó Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Não me permita ficar pelo caminho. Deus, eu olho para mim, eu olho para a minha teologia, e eu olho para a minha experiência, e para todo o recurso que porventura eu tenha, e eu digo para Ti com toda a força do meu coração: agarre firme em minhas mãos, Senhor, não me abandone.
porque em mim não há força suficiente. Nós devemos, irmãos, acordar bem cedo pela manhã, abrir os olhos e dizer para Deus com tudo aquilo que temos: não me permita falhar hoje, Senhor, vamos vencer mais um dia, me tome por tua mão direita, não me permita temer. Essa deve ser toda a nossa ambição, irmãos, o ponto alto das nossas vidas. E uma igreja verdadeiramente sensível à voz do Espírito Santo se preocupa com isso. Porque do ponto de vista humano, nós não temos ferramentas para aferir quem de fato recebeu uma fé genuína e quem não recebeu. Assim como aquele que recebeu uma fé genuína pode, em determinado momento, desmotivar-se, se encorajado, ele vai reunir forças suficientes para continuar. Da mesma forma, aquele que não recebeu vai desmotivar-se em dado momento, e a igreja deve encorajá-lo da mesma forma. Permanecer nessa jornada ou não, não tem a ver com a igreja, tem a ver com a vontade soberana de Deus. Em qualquer dos casos, é missão da igreja encorajar um e outro, porque a ambição dela deve fazer tudo o possível para que todos cheguem seguros ao final. Por que é que, mesmo sabendo que a salvação é um ato soberano, nós evangelizamos toda a criatura? Porque nós, enquanto seres humanos, não sabemos quem é que vai responder de uma maneira afirmativa ao convite do evangelho ou não. Então a gente fala de Jesus para todo mundo. Aqueles que foram comprados na cruz do Calvário, esses irresistivelmente atenderão. Quando o seu irmão estiver desmotivado, encoraje-o. E pela graça de Deus ele chegará ao final. Se não, você terá feito a sua parte. A igreja é um grande exército, constituído para lutar nas fileiras de Emanuel, em que ninguém fica para trás. O grande desejo do nosso coração deve ser levar todos até o final. Isso nos leva a uma reflexão muito apropriada do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon costumava dizer algo muito duro, mas que na minha maneira de ver é muito apropriado. A época em que ele pregava o evangelho, segunda metade do século XIX, havia alguns pecados, semelhantes aos pecados da nossa época, que desabilitavam os ministros do evangelho a permanecerem no ministério. E quando isso infelizmente acontecia, o ministro do tabernáculo metropolitano asseverava assim: dos dois, ou esse pobre homem não recebeu graça suficiente para entrar no ministério, ou não recebeu graça suficiente para permanecer nele. Em ambos os casos, é preferível que ele saia. O que é que está acontecendo aqui? Spurgeon está dizendo que pecado pode ser perdoado, e que a igreja deve auxiliar essas pessoas que andam desencorajadas, mas que mesmo sendo responsabilidade da igreja encorajar aqueles que se encontram cansados, ainda que restituídos, há alguns pecados que desabilitam a pessoa a permanecer na posição que outrora ela ocupava. Eu concordo com ele no sentido de que o pecado moral desabilita o ministro a permanecer no ministério. Não significa dizer que ele não vai ser perdoado, é claro que ele vai, há poder no sangue de Jesus. Mas na minha maneira de ver, humildemente falando e com muito temor no coração, eu quero acreditar que um pecado assim o desabona a permanecer no ministério. Não significa dizer que Deus haja falhado, mas eu concordo com Spurgeon, dos dois, ou ele não recebeu graça suficiente para entrar no ministério, ou não recebeu graça suficiente para permanecer nele. Em ambos os casos, é preferível que ele saia. O que isso faz comigo, irmãos? Isso me coloca de joelhos, porque em mim não há força perante essa multidão que se levanta para me derrubar, para destruir o meu chamado, para jogar o meu nome na lama, para fazer com que eu não permaneça nesse local que agora eu ocupo. E se eu não clamar ao meu Deus com toda a força do meu coração para que haja graça suficiente em mim para chegar incólume até o final, assim como esses irmãos que infelizmente falharam, eu também correrei o risco de ficar pelo caminho. O que deve ocupar a minha mente, o que deve fortalecer o meu coração? O desespero santo de tentar chegar seguro no final, irmãos.
Porque não adianta para mim ter começado bem. Eu não quero que de repente alguém dessa igreja que amo tanto um dia se levante e diga: ai, puxa vida, James era um pastor precioso, eu ouvi ele pregando, deu aulas, fez isso, fez aquilo. Não é suficiente, não vai me agradar, para mim não vai servir de nada. Eu quero chegar no final. Eu quero estar lá, irmãos. Isso me desespera. Sabe por quê? Porque o homem não tem misericórdia. Porque você não tem ideia do que os soldados que estão no exército oposto farão se um dia você sucumbir. Se você ficar pelo caminho. E tudo que eu mais temo, irmãos, é dar esse direito a eles. Não, eles não terão. Porque com todo o átimo do meu ser, com até a última molécula da minha existência, eu quero chegar lá. E enquanto houver forças em mim, eu só soltarei essa espada que me foi confiada quando eu entregá-la ao meu general. Eu vou entregá-la ao meu rei. E os meus ouvidos ouvirão, não outros. Bom está, servo bom e fiel. Porque fostes fiel no pouco, agora no muito, eu te colocarei. Então valerá a pena, sim ou não, irmãos? Portanto, tema para que lhe seja cortada a oportunidade de entrar no descanso eterno, por causa da incredulidade. Por quê? Verso 2, então agora nós olhamos para o verso 2. Porque também a nós nos foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Perceba-se o ponto atacado pelo autor do documento para explicar o fracasso dos réprobos não foi justamente a ausência de fé salvífica. Ele diz, primeiro, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. O autor está afirmando que a mensagem anunciada no período do Antigo Testamento também era considerada uma boa nova, ou seja, quer seja no Antigo Testamento, quer no Novo, a palavra que salva é a mesma, a saber, a verdade de que o Messias de Israel é o único caminho para a salvação. Eles ouviram a boa notícia de que um dia o Messias viria. Não foi isso que nós estudamos no domingo anterior? Palavra de Moisés no Deuteronômio. Um dia o Senhor vos levantará um profeta semelhante a mim, e a ele vocês ouvirão. Mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou. Essa palavra não os alcançou eficazmente. Esse é o ponto levantado. A pergunta é, o que foi que provocou isso? Por que as boas novas ouvidas por essas pessoas não produziu salvação eficaz? Ele responde na porção final do verso, quando ele diz assim, porque não foi acompanhada pela fé. Porque não foi acompanhada pela fé. Porque não foi corroborada por fé. E este é um ponto muitíssimo interessante a ser observado. No Antigo Testamento, meus irmãos, as pessoas eram salvas por acreditar. Desde o Gênesis ao Apocalipse, salvação é só por meio da graça através da fé. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas por acreditar. Elas acreditavam em quê? No Messias que um dia viria. Ou seja, no Antigo Testamento as pessoas olhavam para frente. No Novo Testamento, nós somos salvos pela fé da mesma forma, só que nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. Ou seja, nós olhamos para trás. O Herman Ridderbos, que é um teólogo presbiteriano poderoso, ele diz o seguinte: a cruz é o axis mundi, a cruz é o zênite, a cruz é o ponto mais alto. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento apontava para a cruz. E tudo o que acontece no Novo Testamento são meros desdobramentos. Qual o ápice da história da humanidade? Qual o ponto mais alto? Onde é que tudo começa e tudo termina? Onde é, irmãos? Na cruz. Aleluia.
glória a Deus. Não foram salvos porque não depositaram confiança na promessa de que Ele seria suficiente para cumprir aquilo que prometeu. Preferiram permanecer no deserto. Atente para a diferença que a fé salvífica produz na vida do eleito. Então ele diz no verso 3, porção inicial do verso 3, nós porém, que o quê? Que cremos. Nós porém que cremos entramos no descanso. Aqueles que creem entrarão no descanso. Essa é uma afirmação inafastável, uma verdade absoluta. É como se, em outras palavras, o autor estivesse dizendo: esse é o ponto importante, é acerca disso que você precisa refletir. A fé salvífica em você, existe de fato, em verdade, um relacionamento entre você e Deus? Gaste 2 ou 3 segundos pensando nisso. A fé salvífica em você, existe de fato um relacionamento vívido entre você e Deus? Se a resposta for sim, meu irmão, não tenha dúvida, você entrará no descanso. Você está seguro. Ora, não foi apenas para aqueles que não possuíam fé salvífica que o Senhor disse. A citação agora é do Salmo 95, verso 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Deus tem dito para aqueles que não têm fé salvífica: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Os espias, incrédulos e todos os que foram contaminados por eles, aqueles que não receberam graça suficiente, aqueles que não possuíam fé salvífica, ficaram de fora do descanso que Deus havia preparado. O que nós precisamos, meus irmãos, procurar compreender aqui, que esse descanso não tem a ver meramente com entrar naquela terra física, com aqueles limites geográficos que foram prometidos à descendência de Abraão. Entrar no descanso aqui aponta para algo que nos aguarda no final. O que significa dizer que, se você responde afirmativamente ao fato de que tem fé em Jesus, não lhe está garantido meramente um descanso aqui, a certeza de que você não está sozinho, apesar de todas as agruras e problemas que porventura possam se levantar. O que de fato faz a diferença é a certeza do descanso que te aguarda no final. Isso sim faz valer a pena, e isso sim nos faz lutar contra a apostasia, contra a possibilidade de ficar pelo caminho. Porque por mais que nós venhamos a ter qualquer espécie de conforto aqui, isso não pode ser comparado à glória que nos aguarda no final. Você não pode conformar com isso que você já tem, pelo contrário, você deve aspirar muito mais. Você precisa tentar trazer para a sua vida a experiência mística do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava lá escrevendo aos Filipenses. Que carta preciosa, não é, Filipenses? Quando Paulo escreveu aos Filipenses, Paulo já era um homem sexagenário. Paulo já tinha realizado todas as suas viagens missionárias. Paulo já tinha escrito a maior parte de todos os seus documentos canônicos. Já era o teólogo mais festejado da cristandade e provavelmente o missiólogo mais poderoso que a igreja já viu. Tudo para a glória de Deus. Paulo já tinha currículo suficiente para deitar-se em berço esplêndido e viver da glória que ele já havia conquistado, sim ou não? Claro que sim, né? Mas o que ele prefere? Ele prefere dizer o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo, eu quero mais. Que extraordinário, irmãos. Agora nós encontramos um homem no corredor da morte, 2 Timóteo, capítulo 4. Quem está no corredor da morte, nos dias atuais, está preocupado com a última refeição que ele vai escolher, quem sabe, com as suas palavras finais, quer seja de desagravo, quer seja de perdão, não sei. É uma situação terrível. Aqui nós temos um homem no corredor da morte. Qual a preocupação dele? Escrevendo a sua última carta para o seu principal discípulo, e ele está dizendo:
venha depressa e traga meus livros, traga os meus documentos, traga os meus pergaminhos. Eu sei que vou morrer, mas até o dia chegar, eu quero mais do meu Deus, quero mais da sua presença. Meus irmãos, como isso deve falar ao nosso coração, a nós que também estamos em peregrinação, a nós que começamos a nossa jornada, a nós que saímos do Egito, leia-se, desse mundo de pecado, e que já estamos em direção à nossa amada Canaã, ao céu, ao nosso descanso eterno. Nós não podemos correr o risco de sermos tão afetados pelo conforto desse mundo, a ponto de não mais desejarmos com toda a força do nosso coração chegar seguros no final. Nós precisamos ambicionar chegar seguros no final da nossa jornada, até porque aquele que pôs a mão no arado, não lhe é mais facultado olhar para trás. Não, agora nós somos esse povo que marcha para frente. Para cada 1000 obstáculos que nós temos à nossa dianteira em direção a Jerusalém Celestial, há 10.000 à nossa retaguarda. Aqui não é um lugar de vida. Meus irmãos, nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. Esse povo que infelizmente não conseguiu entrar no descanso, falhou, mesmo sabendo, versículo 3, a porção final, que todas as obras para que isso acontecesse já estavam concluídas desde a fundação do mundo. Perceba, Caleb e Josué voltaram, é isso que a parte final do versículo 3 nos ensina. E eles tentavam encorajar o povo dizendo: eia, subamos, a terra é nossa, é terra larga e espaçosa, que mana leite e mel, o nosso Deus é conosco, Ele vai rasgar os nossos inimigos como se fosse um pão. O versículo 3 diz que essas pessoas ficaram pelo caminho, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. O verso 3 está corroborando o que foi dito por Josué e Caleb. O verso 3 está dizendo: desde antes da fundação do mundo, isso é de vocês, é a vossa terra prometida, e vocês agora estão no limiar do Jordão. Portanto, atravessem. Sim, atravessem, tomem posse dessa herança. Mas há os filhos de Anak, e eles são homens gigantescos, e há cidades fortificadas com suas muralhas, e com seus igurates, e com suas torres, e suas colunatas, e o nosso exército é campesino, não temos ferramentas suficientes, mas nós não temos que nos preocupar com isso, porque a ordem já nos foi dada desde antes da fundação do mundo. Não olhem para o tamanho dos inimigos, eles já foram derrotados. Tudo que vocês têm que fazer é atravessar esse Jordão e tomar posse da terra. Irmãos, desde antes da fundação do mundo, isso já não estava determinado. Nós somos esse povo a quem foi feita a promessa. O que nós precisamos fazer? Assim como o peregrino de Bânia, precisamos atravessar esse grande rio e chegarmos às portas da Jerusalém Celestial, porque quando isso acontecer, essas portas se abrirão pelo poder que há no sangue de Jesus. Você está cansado, você está desmotivado, eu imploro a você, meu irmão, em nome de Jesus, caminhe um pouco mais, caminhe um pouco mais. Tudo que nós precisamos fazer é nos apropriar, por meio da fé, daquilo que nos foi prometido. Já saímos do Egito, já chegamos às portas da Canaã, que Deus nos confiou, vamos avançar um pouco mais. Tudo já foi preparado para que isso aconteça. O Pai fez a sua parte, descansou no 7º dia. O Filho fez a sua parte na cruz do Calvário e descansou, assentando-se à destra do Pai. Tudo está preparado, a mesa está posta. Então vamos avançar. O verso 4 diz: porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Há um comentarista do Novo Testamento que diz que quando falamos que Deus descansou, com isso não temos a intenção de dizer que Ele saiu de férias ou que Ele suspendeu os seus cuidados do nosso mundo. Não, irmãos, a situação aqui é outra. Após ter feito tudo aquilo que Ele precisava fazer, Deus agora controla tudo de forma absoluta.
através de uma soberania que é inquestionável. Aquilo que Ele iniciou já está concluindo na eternidade. E nós estamos vivendo esses desdobramentos. Sabe por que Deus descansa? Porque não há nada que possa interferir aquilo que Ele já determinou. Ele pode se assentar e descansar, porque Ele não tem inimigo à altura. Aquilo que Ele determinou acontecerá. O mesmo acontece com a suficiência da nossa salvação. O nosso Josué, o nosso general, já venceu. Já conquistou o que era devido na cruz do Calvário, e por causa disso Ele se assentou à destra do Pai. Porque não há absolutamente nada que possa nos separar do amor que se encontra nele. Não há absolutamente nada, nós estamos seguros, e por causa disso nós também podemos descansar. O que não significa dizer que nós vamos estar isentos de lutas, de batalhas, de aflições, de tribulações, absolutamente. Isso foi dito, que no mundo nós teríamos aflições, mas pode descansar. Porque as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos aguarda no final. Você percebe que Romanos capítulo 8 é sempre escrito em termos absolutos? Não há termo, não há condição, só há certeza. Ele diz: as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos aguarda, que nos está garantida, que nos está assegurada no final. Qual o objetivo desse tratado? Qual o objetivo de Hebreus? Qual o objetivo da exortação que começa no capítulo 3 e segue pelo capítulo 4? É encorajar você a continuar, meu irmão. O que ele está querendo? Que você olhe para os seus irmãos que caíram no deserto e que por causa da incredulidade não entraram na terra prometida, e diga com toda a força do seu coração: eu não quero que isso aconteça comigo. Tudo que eu preciso para vencer já me foi garantido, o meu Deus já descansou, o meu Senhor Jesus já está sentado à sua destra. Tudo que eu preciso fazer é confiar na palavra que Ele me deu e avançar. Nós precisamos avançar, mas isso só é possível, irmãos, por meio da graça. E eu quero acreditar que é justamente por causa disso que, infelizmente, muitas pessoas ficam pelo caminho. Por quê? Agora nós vamos voltar ao quadro dos espias retornando, após aqueles dias de peregrinação. Eram quantos espias ao todo? 12. Muito bem. Quantos voltaram encorajados? 2. Em termos percentuais, é uma coisa muito forte, assim, é muito, do ponto de vista humano, a possibilidade de fracasso é muito grande, não é? Porque imaginem vocês, imaginemos que a nossa igreja tem um desejo de expandir, e nós vamos plantar uma congregação no sertão, mais uma, né? Inclusive, irmãos, abrir um parênteses aqui, nós estamos precisando de alguém que desenhe um projeto para a igreja lá de Itaporanga. Faz uns 2 meses que João Neto não sai do meu pé ligando para mim porque ele quer começar a construir, e o pastor Rony não quer naturalmente que ele construa de qualquer forma, né? A gente quer aproveitar bem o terreno. Então nós tivemos a ideia de desenhar o futuro prédio para aproveitar cada centímetro do terreno, e faz 2 meses que a gente quer desenhar essa igreja e nada desse desenho chegar, e João Neto está assim, acelerado. Então orem por mim aí, daqui a pouco eu vou fazer o desenho e mandar. Faz assim, João, né? Mas não vai ficar tão bom não. Deus vai levantar a pessoa apropriada. Amém, irmãos? Então, pois bem, imaginemos que a gente quer uma nova congregação no sertão, a gente manda 12 irmãos preciosos para observar a terra. A gente quer expandir, quer construir. Os irmãos passam alguns dias lá, depois retornam. 10 irmãos falam o seguinte: rapaz, não vai dar certo não. Por isso. E 2 falam o seguinte: rapaz, vai dar certo. Tem essas dificuldades todas aí, tudo isso é verdade. Mas vamos, que mesmo tendo toda essa dificuldade, no final, vai dar certo. Pensando do ponto de vista humano, o que é mais confiável, o que é preferível, o que é mais seguro? Confiar na palavra dos 10 ou confiar na palavra dos 2? O que é que vocês acham? E aí? Do ponto de vista humano, confiar na palavra dos 10. Mas do ponto de vista da loucura da palavra de Deus, é melhor confiar
Porque, convenhamos, é loucura, sim ou não? Vamos! Mas lá não tem gigantes? Tem, mas se preocupa não, gigante também cai, né? Mas lá não tem muralha? Se preocupa não, Deus tem poder para derrubar a muralha. Mas na boca é fácil, eu quero ver na hora. Derruba ou não derruba, irmãos? Meu Deus do céu. Qual a grande dificuldade aqui? É tomar uma decisão com base no crivo do mundo ou através dos olhos da fé. Há um remanescente fiel que está dizendo: você não está perdendo a vida coisa nenhuma, continua aqui. Há um remanescente fiel que está dizendo: você não está perdendo nada em não frequentar festas, em não ficar se relacionando com pessoas diversas, em não estar se prostituindo, se drogando, bebendo, fazendo tudo aquilo que desagrada ao seu Deus. Permaneça aqui, vai dar certo no final. Enquanto que é uma miríade de outras pessoas, essas muito preparadas, de um vocabulário rebuscado, com muitos documentos científicos até. E elas são mestras e são doutoras e são pós-doutoras, e elas estão dizendo: não, isso é loucura. Não há nada que garanta uma vida eterna no porvir. Você precisa aproveitar aquilo que tem de viver agora, porque os céus e o inferno, ambos são aqui. Então, vivo hoje. A quem é que você vai dar ouvidos? Em quem você vai depositar a sua confiança? Onde vai repousar a sua alma eterna? Concordo, irmão? Na glória, no céu. Então vamos nos ajuntar a essa carruagem. Por quê? Porque se nós sucumbirmos ao discurso atual, de que nós estamos perdendo a nossa vida, de que o evangelho não é verdade coisa nenhuma, de que nós somos uma massa alienada, um povo obtuso que não tem conhecimento nenhum. Irmãos, nós ouviremos infelizmente o que foi dito no verso 5, onde Deus, em sua santidade, asseverou: não entrarão no meu descanso. Como deve ser duro ouvir algo dessa natureza. Se você tem confiado em Jesus Cristo, apesar de tudo mais que tem ouvido do mundo, descanse o seu coração. Porque você não tem com o que se preocupar, você não tem com o que se inquietar. Você pode lançar fora tudo quanto o mundo pode fazer contra você. Você pode enfrentar de cabeça erguida a perspectiva de perder, de sofrer e até de morrer. Porque há um descanso preparado. Quem fez a promessa é fiel. Mas se não há de fato um relacionamento genuíno com o Senhor Jesus, então há motivo de preocupação. E atentem para o fato de como isso é sério. Se há qualquer pessoa hoje pela manhã aqui, que não está seguro ainda da sua condição em Cristo, que você implore a Deus que te dê essa segurança agora. O momento é esse. Na verdade, esse é o momento mais importante da sua vida. São dois os momentos mais importantes na vida de qualquer ser humano. O primeiro momento mais importante na vida de um ser humano é quando ele nasce. E o segundo momento mais importante na vida de um ser humano é quando ele descobre para o que foi que ele nasceu. Todos os símbolos de fé, todos os catecismos têm essa pergunta já no comecinho. Qual o fim principal do homem, irmãos? Glorificar a Deus. Para que nós existimos? Para a glória de Deus. Já dizia o Jonathan Edwards, não é? Se comparado a isso, tudo mais é acessório. Tudo mais vem em segundo lugar. Tudo mais perde a importância. Você tem Deus em Cristo Jesus, então você é a pessoa mais feliz da terra, porque você tem tudo. Descanse o seu coração. Descanse o seu coração. Mas se você ainda não possui esse relacionamento, se coloque diante de Deus em oração e clame com toda a força do seu coração, dizendo: por favor, Senhor, dê-me essa fé, leve-me a esse descanso. Sabe como os puritanos no século 17 oravam? Nesse momento do sermão, eles diziam assim: ó, doce Espírito Santo, leve esse pecador até o sangue derramado na cruz.
Se você for levado pelo Espírito Santo até o sangue derramado na cruz, se você colocar os seus olhos naquela cena, você nunca mais será o mesmo. Você não voltará da mesma forma. Você voltará seguro. Você lembra da cena do peregrino do Bânia? O que aconteceu quando ele colocou os olhos na cruz, irmãos? O fardo caiu. Não é fantástico? Meu Deus do céu. A dica de livro para a Felic, não é? Nunca leu o Peregrino? Vai na Felic, começa dia 7 de fevereiro, compra o Peregrino, Deus vai abençoar o seu coração. Amém? Como é que essa história termina? Termina com o descanso eterno dos santos, não é? Termina com a afirmação de que o Senhor Jesus, sim, é superior aos anjos, é superior a Moisés, mas Ele também é superior a Josué. Pensando nesse descanso eterno, no verso 6, o autor nos diz: visto, portanto, esse portanto significa, com base no que foi dito do verso 1 ao verso 5, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, ou seja, no descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, ou seja, visto que nós compreendemos que aquele descanso que foi prometido a Abraão, que foi capitaneado por Moisés e que foi concedido por Josué, não é de fato descanso eterno, mas é um símbolo, nós precisamos estar atentos para não perdermos esse descanso, esse que vale a pena. E eu quero dizer para você que se você está em Cristo, esse descanso já é seu. E ele se consumará no final. E aqui reside a beleza do Evangelho, irmãos. Porque em Cristo você não tem que viver angustiado, imaginando se de fato vai entrar ou não vai. Você foi levado pelo Espírito Santo até o Calvário, colocou os olhos na cruz ensanguentada, e naquele momento teve o fardo do pecado retirado das suas costas. Não tenha dúvidas, você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, você recebeu uma fé genuína e salvífica, e este que te chamou por meio da graça, neste princípio, quando você colocou os olhos na cruz, vai ser fiel para te manter seguro até o final, quando você coloca lá os olhos no trono. É fantástico isso. É a nossa maravilhosa doutrina da perseverança dos santos. Portanto, que nós possamos continuar nessa jornada, que nós possamos continuar nessa peregrinação, tendo sempre em mente o apelo solene de todo esse princípio de Hebreus, e é com isso que nós encerramos hoje. Nós compreendemos tudo isso. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós precisamos dessa fé salvífica. Nós não podemos apenas começar bem para depois ficar pelo caminho, não. É importante começar bem e terminar bem. Alguém triste, vamos lutar para encorajá-lo. Alguém cansado, vamos lutar para animá-lo. Vamos tentar chegar todos juntos. Mas uma coisa deve ficar muito clara, e é o aviso solene do último verso de hoje pela manhã, do verso 7, que diz: de novo, determina certo dia. Ou seja, ele disse que chegaria esse dia a Moisés no Deuteronômio. 1000 anos depois ele disse que esse era o dia quando o salmista escrevia o Salmo 95. E agora, 2000 anos depois, ele está dizendo a mesma coisa. Perceba, nós somos indesculpáveis, sim ou não, irmãos? Ele diz, versículo 7, de novo, mais uma vez, determina certo dia. Agora olha para a palavra hoje. Olha com que caixa alta ela é escrita. O que esse hoje com letra maiúscula significa? Significa que o tempo é agora, que o momento é esse. De novo, determina certo dia, falando por Davi, muito tempo depois que foi mencionado no Deuteronômio. Ele diz, nós já ouvimos esse verso tantas vezes, né, irmãos? É tanta graça, tanta graça, tanta graça. Ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso. Irmãos, a terra é nossa. Não há forças no inimigo para um contra-ataque, ele já está derrotado.
Nós estamos marchando em direção a uma batalha final que já nos está garantida. Não há inimigo à altura, não há o que temer. Tudo que nós temos que fazer é continuar nesse campo de batalha, nessa peregrinação até o soar da trombeta final. Quando nós ouvirmos esse som, significa dizer que tudo terá terminado. Então, quando esse dia chegar, em júbilo, em meio a lágrimas, sorrisos de alegria, nós veremos o retorno glorioso do nosso Rei, com todas as suas miríades e miríades de anjos. Então nós estaremos em triunfo final. Se você está cansado, eu imploro a você, caminhe um pouco mais. Nós vamos caminhar com você. Você está desmotivado, meu irmão? Em nome de Jesus, que Deus renove as suas forças. Nós vamos chegar ao final, irmãos. Nós vamos chegar ao final e vai valer a pena. Em nome de Jesus. Vocês já imaginaram que glorioso dia será quando junto com todos nós, irmãos, comprados pelo sangue de Cristo, desde antes da fundação desde o princípio do mundo, até aquela última pessoa que será comprada por Ele e que de fato permitirá que nós possamos subir esse degrau final para nos encontrarmos com Ele, e nós estaremos finalmente todos reunidos e comemorando, irmão. Já imaginou? Olha que bênção, né? E nós nos veremos lá, e nós diremos: olha só, Nádia, Márcia, o Menig, que coisa preciosa, nós estamos aqui, nós chegamos, que bênção, não é? Edmilson, Tânia, Francimar, Sara, Francisca, irmãos, nós estamos aqui. E quem mais chegou? Olha ali, irmãos, o nosso irmão Severino, olha Geraldo, olha a Sueli, todo mundo chegando, e nós vamos, irmãos, vai valer a pena, sim ou não? Eu vou ver a Raíssa, Yasmin, Davi, e também eu verei Paulo e Pedro, João, até o Tomé vai estar lá também, irmãos. Que festa preciosa. O Judas não vai estar lá. Nós vamos chegar em triunfo. E eu quero, irmãos, concluir com um pensamento do pastor Russell Shedd sobre triunfo. E esse pensamento está num quadro em frente à minha mesa. Eu tenho muitos memoriais, sabe, irmãos? A minha memória não é lá essas coisas, então eu tenho que escrever. Tudo que é importante para mim, escrevi. Quando é muito importante mesmo, eu escrevo e coloco num quadro. Está num quadro. Um dia vocês forem lá em casa, né? Vocês vão ver um lugar desse tamanho que Raíssa separou para mim estudar. Para entrar eu tenho que tirar um livro, senão não me cabe. E tem um quadro lá. E nesse quadro está escrito assim: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em nossos corpos, nos nossos corações e nas nossas mentes. Mas no grande dia do Senhor, o nosso general passará em revista as suas tropas, e nós estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente nós estaremos lá. Aleluia, glória a Deus, amém? Muito bem, há um descanso eterno que aguarda todos os santos, e nós estaremos lá. 3 aplicações e nós vamos orar. A primeira delas: tenha cuidado com os perigos da incredulidade, preserve o seu relacionamento com Deus. O mundo que jaz no maligno fará tudo o possível para não permitir que você triunfe no final. Portanto, contra-ataque, lute para triunfar. Em segundo lugar, atente para aquele que caminha ao seu lado, para o seu irmão, para o soldado que está com você nessa coluna. Encoraje-o, ajude-o, dê-lhe forças para que ele caminhe um pouco mais, porque ele é seu irmão, é seu amigo, e nós não podemos deixar os nossos pelo caminho. E em terceiro lugar, irmãos, e esse ponto 3 é muito importante: a peregrinação só terminará quando nós estivermos atravessando as portas douradas. Até lá, lombos cingidos, cajado na mão, sandálias nos pés, é a Páscoa do Senhor. Vamos sair do Egito, sim, mas vamos chegar aonde? Em Canaã. Só termina quando acaba, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.